A seguir, Benhur Chiconato apresenta Companhia do Esporte, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Programa Companhia do Esporte, patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepam, construindo gerações de sucesso. Gemad, tudo para o seu móvel. Olá, amigo telespectador, amigo internauta, estamos chegando com mais uma edição do programa Companhia do Esporte, trazendo para você as informações do final de semana esportivo da nossa cidade. Olha, e não deu para o futsal feminino do Pio. Jogando em Ponta Grossa nesse final de semana, a equipe da técnica Jussiandre perdeu a vaga para disputar a final da Série Prata do Campeonato Paranaense. Confira. O time feminino do Pio Futsal recebeu no último sábado Cantagalo para o jogo de volta da semifinal da Série Prata do Campeonato Paranaense. As adversárias tinham a vantagem de ter vencido o primeiro jogo em seus domínios. Por isso, não bastava só atacar, era preciso vencer o confronto no tempo normal e depois na prorrogação. As pontagrossenses começaram bem, perdendo gols incríveis. A pressão era grande, mas Cantagalo também era perigosa nos contra-ataques. O Pio tinha o domínio do jogo, mas de tanto se lançar à frente, vacilou em sua defesa. Aos 7 minutos, a Aline começou a jogada e depois da bela troca de passes, chutou rasteiro para fazer 1-0 Cantagalo. E se fazer gols era importante, agora se tornava fundamental. O Pio queria o gol e em várias oportunidades lançou até o goleiro Linha. E veio mais um contra-ataque. Aos 12 minutos, a Alice recebeu sozinha já dentro da área. Cantagalo 2-0. Pelos lados do time de Ponta Grossa, a bola insistia em não entrar. O primeiro tempo terminou em 2-0 para as adversárias. O início da segunda etapa foi como os 20 primeiros minutos. O Pio Futsal criava uma infinidade de boas oportunidades. De uma forma ou de outra, nada de gol sair. Até que aos 5 minutos o time teve paciência e a Aline Soares diminuiu a diferença. 2-1. 2 minutos depois, na cobrança de falta ensaiada, novamente ela, Aline Soares, e o jogo estava empatado. Só que não deu tempo nem de comemorar. Yasmin vacila na tentativa do passe, Alice recupera e toca para o gol vazio, Cantagalo 3-2. O Pio ganha vida nesse golaço da Aline Soares. Ela recebe dentro da área, mata no peito e chuta de primeira, tudo igual novamente. O jogo pega fogo com os pontagrossenses buscando a todo custo o gol da vitória. Só que aos 14 minutos na cobrança de falta, a defesa abre e Alice marca mais uma vez, Cantagalo 4-3. A partir daí o jogo teve uma tônica só, com o Pio buscando incansavelmente o gol e Cantagalo jogando nos contra-ataques. As meninas tiveram fibra, espírito de luta até o final, mas não deu. Final de jogo, Pio Futsal 3, Cantagalo 4. O time da nossa cidade está fora da final da Série Prata. Nos estúdios da TV Vila Velha, a técnica da equipe, Jussiandre. Jussiandre, boa noite, obrigado por vir ao nosso programa aí para a gente falar um pouquinho desse futsal feminino e, claro, obviamente, estar comentando sobre o fechamento e o que fazer na próxima temporada. O que não funcionou nesse jogo, Jussiandre? Boa noite. Boa noite, Benhur. Obrigado sempre a oportunidade e as portas abertas para a gente aqui estar trazendo o futsal feminino. Só com apoios como esse que a gente vai conseguir progredir aí, ganhar esse tanto espaço que a gente precisa. Maravilha. E daí? Faltou ontem, faltou perna, faltou gás, só não faltou garra. De resto, faltou um pouquinho de acertar lá na frente, finalizar com mais tranquilidade, com mais calma. A gente já estava na pressão de que sabia que precisava ganhar o jogo para levar para a prorrogação. E na prorrogação também teria que vencer ou empatar para levar a decisão para os pênaltis. Então foi um pouco de pressão aí. A gente já tinha perdido em Cantagalo em 2 oportunidades. A gente sabia que é um time muito rápido, é um time muito técnico. Tem 2 meninas ali que têm uma habilidade extraordinária com o pé na bola, então, infelizmente, faltou pouco, mas faltou.
Antes de começar o programa, você comentava que o time entrou um pouco apático no primeiro tempo. Além disso, até que ponto influenciou esta saída negativa de menos 2 gols aí, levando esses 2 gols no primeiro tempo? Querendo ou não, desanima essa questão de levar os 2 iniciais ali, sabendo que a gente precisava da vitória. Então, além da vitória, a gente ia ter que correr atrás de 2 gols ali que elas já tinham marcado. E a gente estava dominando mais o final do primeiro tempo, mas o início da partida, nesses 2-0, só deu Cantagalo. A gente sofreu um pouco por conta da quadra, ela estava muito lisa, e aí alguns pontos fortes, que é o nosso contra-ataque, o chute da Novak, tirando 2, 3 ali, ela não conseguia brecar e não conseguia dar esse passe. E aí no intervalo, aquele puxãozinho de orelha no vestiário, e aí as meninas voltaram muito melhor, e aí que a gente conseguiu até virar o jogo. Em determinado momento estava 3-2 para nós, né? Mas e aí no final faltou um pouco, mas é triste falar isso, mas faltou. A gente comenta, especialmente no futebol profissional, que quando você joga contra time que é nivelado, né? Um time que tem a mesma qualidade, né? É claro, uma característica ou outra diferente, que não dá para vacilar, né? Você entende que foram justamente esses detalhes aí que acabaram fazendo a diferença? É um gol que não entra lá na frente e é um que a gente acaba errando a marcação, é um erro de marcação, é o gol do adversário. Quem é mais preciso, quem é mais cirúrgico, quem acaba saindo com o resultado positivo da partida, né? Não dá para dizer que a gente jogou mal, a gente jogou muito bem, a gente teve boas finalizações, tivemos belíssimos gols ali, mas é aquela questão, né? Quem não faz, leva, e aí na nossa não finalização cirúrgica lá a gente acabou tomando um de goleiro linha, é o risco que a gente corria, né? E aí da barreira que abriu, que essa não podia abrir. Realmente são os detalhezinhos que acabam pesando. Teve um lance anterior ali, Jussiandre, que a atleta de Cantagalo acabou se lesionando. Você até comentou comigo rapidamente, ela salvou o gol da equipe do Pio. Ela teve lesão de joelho? Ela foi encaminhada ao pronto-socorro de Ponta Grossa e o médico falou que provavelmente era ligamento de tornozelo e joelho. Seriam as 2 situações. Olha, é uma situação, até você comentou comigo, que o ginásio Oscar Pereira ele está em vias de ser reformado, né? Até, inclusive, esta foi a última apresentação do Pio. Parece que o Oscar Pereira fica em reforma durante 3 anos. 3 meses. 3 meses, desculpe. É que eu ia comentar do que aconteceu comigo com o basquete feminino no ginásio Oscar Pereira e eu coloco em dúvida esse piso aí, Jussiandre. Eu fiz uma final de campeonato paranaense há cerca de 18 anos atrás, no Oscar Pereira, tinha o mesmo piso e eu tive uma atleta que teve uma lesão no joelho porque ela travou, por causa do piso, num determinado momento, ela acabou travando. Será que talvez não seria o momento de se pensar num piso diferente? Ou você acha que é uma situação que ela acontece independente de piso? Eu particularmente gosto desse piso de epóxi, ele é um pouco mais macio na hora de você dar andamento à bola. O que é a tecnologia mais avançada aí, que é o modular, que tem Telêmaco, tem Castro, lá no Pagnato, que é a tecnologia mais avançada, ele dá um kick muito diferente na bola. A bola ela não dá andamento a hora que ela dá o kick no salão, né? As outras modalidades eu não sei te dizer. Para nós essa quadra é boa, a gente sempre treinou nela, né? O que influenciou aí, porque teve um evento anterior, no final de semana anterior, e acabou que ficou algum resíduo de pó ali, e aí esse que acabou. Mas a questão ali da menina de Cantagalo foi bem pontual, ela foi tirar a perna para a menina que estava na linha tirando a bola, para a bola não bater nela e entrar. Então, na hora dela tentar tirar a perna, foi a hora que ela pisou errado, e aí acabou torcendo o tornozelo e joelho. Olha, voltando ao jogo e ao campeonato em si, era para a equipe do Pio Futsal decidir o 3º lugar do Campeonato Paranaense Série Prata, mas parece-me que as coisas estão se encaminhando para que esse jogo não aconteça, uma vez que inclusive não tem nem premiação para a equipe 3ª colocada, é isso, Jussiandre? Essa seria a Taça Edson Lima, né, que seria teoricamente uma prata do Campeonato Paranaense Feminino, e aí por não ter essa premiação de 3º, a gente optou por não fazer essa 3ª partida. Está em tramitação ainda isso na federação, por conta de custos, né? A gente sabe que já é final do ano, as equipes algumas até já começam a dispensar as atletas, e também por essa falta de continuidade aí, de final de semana, né? A gente ficou 20 dias sem jogar
jogou lá em Cantagalo e ficou 20 dias sem jogar, também é uma coisa que prejudica um pouco. Então, provavelmente a gente não disputa aí o terceiro lugar e primeiro vai puxar terceiro, ou a gente que tem o melhor índice técnico já fique nessa terceira colocação. Agora vamos falar um pouquinho de futuro, Jussiandre. A gente sabe que você está levando essa coisa no peito e na raça. Infelizmente, se fazer esporte amador, né? A gente sempre comenta, né, no programa Cedo Esporte que o esporte ele é dividido em duas facções, o futebol e o resto. Né? Então, o futebol e o resto do mundo e mais nada. O que você pensa para frente? A gente sabe que durante o ano a coisa foi muito difícil. Você teve que, inclusive, se aproveitar de uma promoção que aconteceu aqui em Ponta Grossa, naquele jogo de futebol de salão, onde você também conseguiu arrecadar um pouco de dinheiro para justamente pagar essa arbitragem. O que você pensa do futsal feminino aí para 2020? Confesso para você que pensar em desistir, a gente pensa quando as coisas começam a não dar certo. Mas a gente só triunfa quando a gente ultrapassa essas barreiras, né? 2020 o projeto continua, talvez em alguma formatação um pouco diferente. A minha ideia é dar mais estrutura para as meninas, porque a estrutura que a gente teve um auge muito grande ali quando a gente pegou Maringá, Cascavel e terminamos na 5ª colocação. Aí no findar da situação vai desgastando, a situação vai ficando mais complicada e aí nesse final que a gente acabou se perdendo. Poderíamos ter ganho de Cascavel e hoje está falando em 4ª colocação. Né? Foi um ponto-chave do campeonato. E querendo ou não, por falta de estrutura, as meninas desanimam. É a questão realmente do amador. Se fosse profissional, seria totalmente diferente. Esse amador é totalmente amador, não se ganha nada para jogar. Não se ganha nada. Ninguém ganha nenhum real para estar ali dentro. Tanto eu como comissão técnica, a minha auxiliar técnica, a minha atendente, a minha irmã, que é uma faz tudo no time ali. Então, tá todo mundo pelo amor ao futsal, pelo amor a Ponta Grossa de estar levando o nome da cidade. A gente teve uma colocação muito boa nos Jogos Abertos, a gente ficou em 3º lugar, tivemos alguns reforços, mas foi uma colocação importante para a gente ver que a gente está no caminho certo. Agora, no final, vamos terminar em 7ª, 8ª no campeonato inteiro, né? Aí em 3º e 4º na Taça Edson Lima, mas a gente sabe que a gente fez bons resultados, a gente teve boas conquistas e a partir disso a gente já vai projetar 2020. Já estamos com o projeto pronto, esperamos a aprovação de uma lei de projeto a nível federal. Então, a partir dessa aprovação, também a gente começa a pleitear mais recursos, você bem sabe como funciona, e aí a partir disso a gente vai dando mais estrutura para as meninas e até pensando aí numa possível remuneração. Tudo vai depender dos nossos empresários da região em querer apoiar o futsal feminino e não só o futebol. É complicado realmente, né? A gente sabe que o futebol tem mais visibilidade, ele dá um retorno maior de mídia, mas também fica se pensando o que outros municípios, né, do Paraná, do Brasil, conseguem fazer que atraem para o futsal, quer seja feminino, masculino e outras modalidades, consegue atrair, né, essas verbas. E tem uma situação que eu entendo também que seja bastante complicada, é que quando você trabalha com um time absolutamente amador, você não tem nada a cobrar senão ir pela moral e pelo respeito entre treinador e atletas, né? A gente vai numa linha muito tênue, né? Eu sempre converso, o diálogo é a nossa porta de entrada, eu sempre converso muito com elas, eu precisaria disso, mas a decisão final é sua. Eu preciso que você esteja aqui no treino, mas a decisão é total delas. Às vezes é família, às vezes é emprego, às vezes é falta de dinheiro para ir treinar, é falta de ter 2 passagens de ônibus, uma para ir e para voltar. Então, às vezes são questões peculiares. Só para a gente puxar um gancho, em 2017 eu fiz um levantamento no antigo projeto que eu estava, de quantas aparições a gente teve na mídia em 2017. Ficou aproximadamente em 1 milhão de visualizações. Olha. Então, é um número muito expressivo pela falta de recursos que a gente tem. Então, às vezes é uma falta de questão de costume mesmo, das pessoas entenderem e darem bons olhos ao futsal e principalmente ao futsal feminino. Não sei se você lembra, na final do Queime, em 2015, não tinha lugar para sentar nas carpeireiras. E eu ainda imagino que o feminino chega um dia a uma final em Ponta Grossa sem que tenha nenhum lugar na arquibancada para se sentar. Ou que se fizesse uma composição masculina e feminina que pudesse atrair esse torcedor para 2 partidas, né, em sequência com uma preliminar e um jogo principal,
que eu acredito que já seria um começo, né? Porque tudo é uma questão de cultura, é de se habituar, né? E às vezes eu penso assim também, no esporte tem muito esse preconceito. Como no masculino existem muitos homossexuais, mas existe muito esse preconceito de que o futsal feminino ele é cheio de homossexualismo e na verdade você não está indo para o ginásio de esportes para apreciar homossexualismo. Você está indo no ginásio de esportes para apreciar um espetáculo e a qualidade que ele pode oferecer para você enquanto consumidor de esporte. Né? Em momento algum isso se leva em consideração, né? A gente pensa sempre em futsal antes. O nosso carro-chefe é o futsal, independente da opção sexual das meninas ou não. O futsal é a nossa marca, é a nossa garra, é a nossa vontade. Assim como no masculino, no feminino, no vôlei, em todas as modalidades tem. Em algumas são mais visíveis, em outras não. Inclusive tem pessoas assim muito próximas a mim que, mas a gente vai assistir futsal feminino. Eu falei, vamos, dê uma oportunidade. Foi nessa oportunidade que a gente ganhou o resto da temporada inteira. Estavam em todos os jogos assistindo, porque é muito emocionante, é muito empolgante, é pegado. Não é uma pessoa, não é 10 pessoas correndo atrás de uma bola. Tem tática, tem técnica. O Fussa falava, né? Elas têm até jogada ensaiada, mas é o mínimo que a gente pode fazer. É trazer nossa técnica e nossa tática para dentro de quadra para sair vitoriosa. É o nosso mínimo que às vezes acaba fazendo muito mais que muita gente. E infelizmente se repete no futsal feminino, eu não falo aqui em Ponta Grossa, mas de uma forma geral, a análise que se tem em cima do machismo e do feminismo, ou da mulher e do homem, né? O homem muito mais contemplado. Aconteceu isso com a seleção norte-americana, com a atleta dos Estados Unidos, dizendo que não queria receber abraço do presidente dos Estados Unidos. E não foi mesmo, porque, na verdade, ela queria o mesmo respeito, né? Infelizmente, isso ainda existe esse preconceito, né? O grande que a Marta, né, teve aquele gol equal, né? Que é a equalidade sobre... A gente não quer ganhar dinheiro, a gente não quer ser mais que ninguém. A gente só quer ter as mesmas oportunidades e os mesmos salários. Se tudo fosse igualitário, a gente estaria aqui em outra conversa, em outro patamar, né? Não tenha dúvida. Bem, eu vou te dizer, né, nós estamos num processo aí, já anunciamos até nas redes sociais, que devemos estar encerrando o ciclo do programa Companhia do Esporte no mês de dezembro, para nos dedicarmos mais às transmissões esportivas e também a uma forma diferente, a live, né? Onde eu vou ter uma aproximação muito maior com as pessoas que consomem esporte, que vivem o esporte e que poderão me trazer mais informações. Mas encerrando as portas no mês de dezembro, fechando as portas, eu saio muito feliz porque eu pude conviver muito com o futsal feminino, com grandes atletas que nós tivemos e temos hoje aqui em Ponta Grossa, mas fica a nossa torcida para que, primeiro, empresários não encarem esportes como pessoas que são pedintes, e que existe algo sério, né? Demora-se muito em Ponta Grossa para que as pessoas acreditem. É muito difícil vencer em Ponta Grossa. E quando se vence em Ponta Grossa, se vence em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu quero te dizer que eu tenho uma torcida muito grande para que para que o nosso futsal feminino, ele continue. Não adianta, vai ser assim. É um processo, infelizmente, lento, né? Mas tomara a Deus que amanhã ou depois você tenha o devido reconhecimento, a equipe de futsal feminino de Ponta Grossa tenha seu reconhecimento. Eu vejo que não é um processo de anos, não é um processo de décadas. Eu acho que talvez eu esteja daqui 30 anos em um outro formato, a gente conversando sobre a mesma situação. Talvez eu não vá colher os frutos, mas eu tenho certeza que as meninas que estão vindo, que estão na base hoje, que estão no juvenil, mais para frente, possam sair daqui, que aqui seja um espelho para elas. Porque a gente tem uma qualidade muito grande, a gente só precisa aprender a moldar tudo isso e ter uma estrutura. Então, que daqui a uns 20 anos, Benhor, a gente esteja tendo essa mesma conversa em outra mídia, talvez, né, em uma outra maneira. E sempre agradecer quem nos abre as portas para que a gente mostre o nosso trabalho e, acima de tudo, que exponha o futsal feminino para que mostre a nossa qualidade e os nossos talentos, né? Eu agradeço de coração tudo que você fez pela gente, toda essa exposição. Ela é muito necessária e ela é muito benéfica para nós. Então, estaremos com você com certeza aonde estivermos. Maravilha. Muito obrigado pelo carinho e parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço, muito obrigada. Valeu. Olha, pessoal, e também eu estendo esse respeito muito grande ao futsal masculino do Pio, que também fez uma campanha muito bacana, uma campanha muito aguerrida, muito pontagrossense, muita raça. Foi um negócio bonito de ver esse futsal masculino e feminino. E o feminino sempre é bom lembrar, eu estive lá, eu pude acompanhar. A qualidade técnica que existe no futsal feminino hoje é fantástica. É um jogo super bom, é um espetáculo. Para quem gosta de espetáculo, tá aí, é um prato cheio, mas precisa ter o devido reconhecimento. Parabéns a todos os atletas do futsal de Ponta Grossa nessa temporada de 2019, tanto feminino como masculino. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Ceia do Esporte, fique por aí. Novembro está imperdível na Lojas MM e você merece ainda mais ofertas com a menor parcela do Brasil. É a última operação Black, antes da Black Friday. Aproveite! Smartphone Samsung A20 dupla câmera traseira por R$ 99,90 mensais. Aspirador de pó e água Electrolux, só R$ 199,90. E tem feirão de colchões MM. Colchão Ecoflex Casal a partir de R$ 51,90 mensais. 0 de entrada. Se preferir, comece a pagar só no ano que vem. Lojas MM. Panificador e confeitaria Bom Gosto. Doces e salgados sob encomenda. Coffee break, eventos, almoço com prato executivo, lanches e o já tradicional rodízio de sopas. Venha saborear as delícias da Padaria do Beto. Panificadora Bom Gosto, Avenida Visconde de Mauá, 1307. Telefone 3229-1435. Já pensou em vender ou alugar o seu imóvel? Conheça agora 5 motivos para você deixar o seu imóvel com a Conceito Imóveis. Tempo é dinheiro, por isso, trabalhamos para otimizar o tempo de venda e locação do seu imóvel. Nossa equipe é extremamente qualificada, com profissionais credenciados pelo Cresce e sistema COFES de avaliadores de imóveis. Tenha a segurança na avaliação do seu imóvel, garantindo que ele esteja dentro dos valores reais do mercado. Seu imóvel presente nos principais e mais acessados portais de imóveis de todo o Brasil. E o melhor, não se preocupe com um possível atraso para receber o seu aluguel. Nós, da Conceito, garantimos ao proprietário até 3 meses de aluguel. Abra a porta para Conceito Imóveis. Procuramos imóveis para alugar ou vender no seu bairro. Entre em contato conosco e saiba mais. Conceito Imóveis, excelência em vendas e locações de imóveis. Recado para você, amigo proprietário de mercado, mini mercado, mercearia, restaurante, pizzaria, bar ou lanchonete. A VVM Hortifruti só trabalha com o que há de melhor em legumes, verduras e frutas, nacionais e importados, com os melhores preços da cidade. Seu cliente merece sempre o melhor. Adquira os produtos da VVM Hortifruti, com a Dr. João Ceci Filho, 1088, em Uvaranas. Telefones 3222-4591 ou 99109-7713. VVM Hortifruti, atacado e varejo, há mais de 20 anos, oferecendo alimentos de qualidade. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. A eficiência é a essência da natureza. E por isso é uma fonte de inspiração para nós da GEMAD. Uma pequena semente plantada há quase 3 décadas atrás. Hoje é uma empresa líder de mercado, com mais de 70 lojas e faturamento anual de mais de R$1 bilhão. A natureza nos dá tudo o que precisamos através da sua eficiência. Para agradecê-la, só precisamos respeitá-la. GEMAD. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Perdeu. Ok. Olha, a cidade de Ponta Grossa esteve participando da Divisão B dos Jogos da Juventude do Paraná, realizados na cidade de Francisco Beltrão. A Divisão B é uma espécie de segunda divisão do esporte de base do Paraná.
E a nossa cidade esteve com 3 modalidades, basquete e handebol masculino e também o handebol de areia feminino. Existiram 2 modalidades que não passaram da fase regional para chegar nessa fase final. Futsal feminino e... Futsal masculino e também o handebol feminino. Eu estou aqui nos estúdios da TV Vila Velha com o jornalista Danilo Kravechinski, que esteve acompanhando a participação pontagrossense. Infelizmente, as coisas não, em termos de resultado, não foram aquelas esperadas, né? Mas, enfim, o Danilo destaca muita qualidade técnica da competição, justamente porque aconteceu a Divisão A primeiro e agora a Divisão B. Danilo, obrigado mais uma vez por estar aqui conversando com a gente. Vamos falar um pouquinho de Jogos da Juventude. Infelizmente, a participação pontagrossense encerra de forma precoce aí. Boa noite, Benhur. Boa noite, amigos da TV Vila Velha. Realmente, a saída precoce aconteceu, né? Nós tivemos aí o basquetebol masculino, que chegou como uma das forças, acabou perdendo ontem para Cascavel, né? E o handebol masculino também chegou bem, tinha uma equipe muito forte, mas uma contusão de um atleta-chave do Sandro de Lara acabou desestabilizando o time, e com isso o Ponta Grossa acabou perdendo ontem para Cambé, né? Terminou o primeiro tempo ganhando, inclusive. 2 gols de diferença, 9-7 o primeiro tempo. Também outro jogo que eles perderam para Francisco Alves, também virou o primeiro tempo ganhando, mas aí faltou o diferencial do segundo tempo e nós tivemos aí a infelicidade de perder essas 2 modalidades. Seriam interessantes, importantes para o ano que vem estar na Divisão A, mas como eu falei para você antes, o que eu gostei foi do nível técnico da competição, principalmente do basquete, uma modalidade que a gente gosta e que a gente vive bastante. E o basquete teve aí Ponta Grossa não classificando, mas nós tivemos, por exemplo, São Jorge do Ivaí conseguindo a classificação. Mas São Jorge do Ivaí não tem nenhuma tradição. O técnico é o Saulo, João Saulo, né, nosso amigo. E o técnico levou uma equipe forte, montou uma equipe muito forte, tanto que está na final dos Jogos da Juventude B, já com a vaga assegurada para A do ano que vem. Então, eu gostei realmente de um trabalho que a gente vê no Paraná que está acontecendo, que é a renovação. Um trabalho forte, um trabalho com jogadores que já estão sendo levados para outros centros, jogadores que vão para o Corinthians, que vão para Paulistano, para as equipes grandes do basquetebol brasileiro e que estão se destacando aí também nos Jogos da Juventude. E o caso do handebol de areia é diferente. Pois é, a primeira participação do handebol de areia. Primeira participação, as meninas foram bem ontem, venceram Cascavel no shootout, que cada uma ganhou um set, handebol de 7, né? Mas interessante, né? Então, e aí, como cada uma ganhou um set, a decisão foi no shootout. E aí, Ponta Grossa acabou vencendo por 3-2 no shootout e praticamente tinha sua vaga assegurada. Mesmo perdendo para o Biratã, que é a grande força do handebol de areia dos Jogos da Juventude, e mesmo perdendo para o Biratã, hoje dependia apenas de uma vitória simples diante de Foz do Iguaçu, que já havia perdido os 2 jogos de ontem, e acabou perdendo hoje diante de Foz do Iguaçu. E com isso, Cascavel, que ontem foi derrotado por Ponta Grossa, conseguiu a classificação. Então, jogos muito equilibrados, uma equipe nova do Bodão, né? Um trabalho que está começando e que mostrou bons frutos e, principalmente, eu acho que mostrou bons jogos. Na cidade de Francisco Beltrão. Agora, Danilo, até que ponto você entende que influenciou essa qualidade técnica dos Jogos da Juventude B estarem sendo realizados depois da final da A? Veja bem, você pode... Aconteceu ao contrário do que acontecia normalmente, né? Os jogadores que se destacavam na Divisão B acabavam sendo convidados a participar da Divisão A, reforçar as equipes na Divisão A. E dessa vez ocorreu ao contrário. Aqueles atletas que se destacaram na Divisão A acabaram sendo convidados
e que tinham a idade, porque a diferença é que essa faixa é de 16 anos Sim. e na divisão A é 18 anos. Sim. Então, existe esse período de 2 anos. Mas veio muita gente boa da divisão A reforçar na divisão B. E isso, claro que influencia, tanto que a gente vê cidades de pouca tradição, mas de um trabalho bem feito e que estão aí se destacando. Biratã, São Jorge do Oeste, né? Começa a aparecer alguns nomes diferentes. Isso eu acho que é interessante porque abre-se um novo mercado também para técnicos, para jogadores, para profissionais da educação física. Bem, vamos tentar lembrar aqui, fazer ao vivo sempre é uma situação complicada. Então, para que o amigo telespectador tenha uma ideia, quem disputa a divisão A e não cai para B já tem a presença garantida, é uma competição só, não tem fase regional, macro-regional, não tem nada. Quem disputa a divisão B, ela tem que passar por uma fase regional, depois ir para a final, e geralmente nas modalidades coletivas, os 2 primeiros, campeão e vice, acabam subindo para a divisão A. Em 2020, Ponta Grossa terá disputando a divisão B, handebol masculino e feminino, certo? Teremos vôlei masculino, e feminino. Vôlei masculino e feminino, o basquete masculino, dentre as coletivas. E o futsal feminino. Exato. Né? O futsal masculino esse ano... Não, também tá. vai ter que disputar. É uma situação interessante aí, né? Exatamente. Agora, existe uma tendência para mudança no sistema de classificação dos Jogos da Juventude do Paraná, a exemplo do que acontece nos Jogos Abertos. Nos Jogos Abertos do Paraná, primeiro acontece a regional, aí a divisão B, e os campeões da divisão B integram no mesmo ano a divisão A. Né? E existe um movimento dentro da comunidade dos Jogos da Juventude de se realizar isso. Por quê? Porque num ano você tem uma equipe muito competitiva e no outro ano talvez você não tenha essa equipe que foi campeã no passado da B na divisão A com a mesma qualidade. Né? Então, no sentido de dar uma sequência e você colocar todos os atletas de destaque na divisão A, fechando praticamente a temporada, como acontece nos Jogos Abertos do Paraná. Então, me parece que vai haver uma mudança, né? Deve ser efetivada no final do ano, início do ano que vem, de 2021, 2020, para que nós tenhamos aí as equipes que disputam a regional e são destaques da divisão B já disputem no mesmo ano a divisão A. É meio complicado, né? Para quem não está acostumado, é meio complicado esse processo. Mas ele tem dado certo nos Jogos Abertos? Nos Jogos Abertos, com certeza. Você vê aí equipes que subiram esse ano nos Jogos Abertos e foram até campeões de modalidades. Né? Maravilha. Bem, Ponta Grossa encerra assim sua participação nos eventos promovidos pela Secretaria de Estado do Esporte do Paraná. Eu quero aproveitar a presença do Danilo aqui, porque na última vez que ele esteve aqui, nós falamos um monte de uma campeoníssima, Verônica Balsano, que acaba de conquistar 6 medalhas de ouro na natação no Sul-Americano Master, acima de 30 anos de idade, realizados em Assunção, no Paraguai. Ela foi só medalha de ouro nos 400 e 200 medley, nos 200 livre, 200 costas, 200 peito, nos 4x50 livre misto e 4x50 medley misto. Você que acompanhou tanto Verônica como eu, inclusive você muito mais do que eu, o que a gente pode falar dessa atleta? Ela não tem parada, a Verônica Balsano é monstro da natação, né, Danilo? Verdade. A Verônica hoje é um exemplo para qualquer atleta de qualquer modalidade, né? É um atleta que se destaca, que continua evoluindo, mesmo sendo hoje da categoria Master, já tem mais de 30 anos, né? Continua evoluindo e competindo em igualdade de condições com meninas de 16, 17, 18, 20 anos. Não para de quebrar recordes. Não, mas é um trabalho feito, espetacular. Ela é nutricionista também, né? Hoje ela está residindo em Brasília em função do marido dela ser militar e está em Brasília. E é atleta também, né? Exatamente. Então, mas ela continua vestindo a camisa de Ponta Grossa e sempre que ela vence, ela fala em Ponta Grossa. Isso eu acho que é importante.
E é um exemplo para a meninada que está começando hoje na natação, se destacar também dentro dos jogos e dentro das competições, porque nós temos aí inúmeros atletas em condições. Inclusive, Benhor, eu gostaria de falar do Carlos Garletti. Carlos Garletti, né? Atleta paralímpico. Exatamente. Do nosso tiro. Né? Ele é do tiro paralímpico, mas ele faz um trabalho espetacular humanitário. Nesse dia, hoje mesmo, ele está num país do terceiro mundo, agora não vou lembrar, desculpe a falha, né? Mas está fazendo um trabalho de oftalmologia, ele é médico, né? E um trabalho voluntário de oftalmologia com um grupo de médicos, fazendo cirurgias, fazendo um trabalho espetacular. Então eu gostaria até Carlos de destacar aí o Carlos, o Linho. Nós conhecemos com o Linho desde o tempo que era triatleta, né? Guri, né? Disputou GEM, disputou Jogos da Juventude, disputou Jogos Abertos do Paraná por Ponta Grossa, e hoje é um dos destaques, vai ir para a 5ª Paralimpíada, né? E é realmente um atleta de destaque. Então, eu acho que é importante a gente destacar isso, colocar os atletas num pedestal onde eles devem realmente estar. Assim como a Verônica, o Linho e outros atletas que nós temos em Ponta Grossa e no Paraná e no Brasil, que merecem realmente um destaque. E é muito bacana porque tanto Carlos Garletti como a Verônica Balsano foram atletas homenageados na antiga festa Mérito Desportivo que promovíamos, e hoje estão aí, continuam praticando esporte em alto nível. Belíssimas pessoas, belíssimos profissionais, realmente verdadeiros, né? Verdadeiros cidadãos e atletas, né, Danilo? Eu tenho a honra também de ter sido homenageado. Assim como você, né? No Mérito Desportivo, por um trabalho que a gente desenvolve. E eu acho que é fundamental isso. Agora mesmo nós estamos retornando dos Jogos Estudantis das Escolas Municipais. Né? O GEM. São 80 escolas participantes, 150, 160 troféus entregues hoje na cerimônia de encerramento. E uma beleza, quer dizer, é um trabalho com uma criançada que tem 8, 9, 10 anos e que daqui a pouco vai estar aí também representando Ponta Grossa. Na abertura do GEM, o Lisa, atleta de Ponta Grossa, que foi profissional do Operário. Do Sub-19. Exatamente, foi profissional do Operário, foi profissional em várias equipes brasileiras. Grande atleta de futsal. Atleta de futsal, jogou futsal com a gente lá nos Jogos Abertos, nos Jogos da Juventude. E o Lisa colocando que ele foi atleta de Ponta Grossa nas escolas municipais, e dali ele saiu para disputar Jogos da Juventude, teve a oportunidade de entrar num colégio particular, né? Teve a oportunidade de fazer um curso de Educação Física, está se formando esse ano, e o Lisa está aí como um exemplo para a garotada de que o talento vale, o esforço vale muito mais. Né? Não tenha dúvida. Maravilha. E acho que cabe agora também a esses projetos que vão garimpar, né? Vão buscar esses talentos lá nas escolas municipais para que amanhã ou depois estejam defendendo a nossa cidade. Aí, inclusive, né? Benhor, essa semana agora eu devo divulgar, o secretário Marco Macedo deve divulgar, nós temos aí a renovação do projeto da Ambev, né? E outros projetos pelo Ministério do Esporte. Então, provavelmente amanhã depois eu já estarei divulgando, né, que houve a renovação dos projetos, a aprovação de verbas de patrocínio, e nós vamos ter aí também esse trabalho ampliado nos bairros, com o trabalho do Baby, do Celso Fink no basquete, e um movimento em prol do esporte, da criança e do jovem de Ponta Grossa. Não tenha dúvida. Trabalhar a nossa base para garantir o futuro dessa rapaziada e também o futuro da nossa cidade no esporte. Danilo, quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado pelas informações preciosas, algumas até em primeira mão que você nos traz aqui. E sempre é um grande prazer ter você aí com a gente e batendo um papo sobre o esporte, que é a nossa vida, né? Com certeza. Eu acho que
São 44 anos aí Só? vivendo o esporte do Paraná, vivendo o esporte de Ponta Grossa, desde 1980 em Ponta Grossa, né? Todas as edições dos Jogos da Juventude eu participei e tenho a honra de ter participado e coberto todo esse trabalho, né? E é gratificante a gente ver que está chegando aí num topo de carreira já, iniciando a aposentadoria, Tá bem, né? rapaz. Iniciando a aposentadoria e ver que o esporte continua crescendo, continua mobilizando e principalmente continua emocionando a quem pratica e a quem gosta de assistir e gosta de participar. Isso aí, é para quem tem esporte na veia. Obrigado mais Exatamente. uma vez, meu amigo. Eu é que agradeço, Benhor, obrigado pela cortesia sempre de estar trazendo a gente aqui para falar do esporte de Ponta Grossa, para falar um pouco da Secretaria Municipal de Esportes e principalmente para falar desses nossos ídolos, né? Verônica, Linho, os atletas que estão aí surgindo e que estão se destacando nacionalmente e internacionalmente. Que venham nossos ídolos aí. Bem, a gente vai para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais Cedo Esporte. Fique por aí. Novembro está imperdível na Lojas MM e você merece ainda mais ofertas com a menor parcela do Brasil. É a última operação Black, antes da Black Friday. Aproveite! Smartphone Samsung A20 dupla câmera traseira por R$ 99,90 mensais. Aspirador de pó e água Electrolux só R$ 199,90. E tem feirão de colchões MM. Colchão Ecoflex Casal a partir de R$ 51,90 mensais. 0 de entrada. Se preferir, comece a pagar só no ano que vem. Lojas MM. Panificador e confeitaria Bom Gosto. Doces e salgados sob encomenda. Coffee break, eventos, almoço com prato executivo, lanches e o já tradicional rodízio de sopas. Venha saborear as delícias da Padaria do Beto. Panificadora Bom Gosto, Avenida Visconde de Mauá, 1307. Telefone 3229-1435. Já pensou em vender ou alugar o seu imóvel? Conheça agora 5 motivos para você deixar o seu imóvel com a Conceito Imóveis. Tempo é dinheiro, por isso, trabalhamos para otimizar o tempo de venda e locação do seu imóvel. Nossa equipe é extremamente qualificada, com profissionais credenciados pelo Cresce e sistema COFES de avaliadores de imóveis. Tenha a segurança na avaliação do seu imóvel, garantindo que ele esteja dentro dos valores reais do mercado. Seu imóvel presente nos principais e mais acessados portais de imóveis de todo o Brasil. E o melhor, não se preocupe com um possível atraso para receber o seu aluguel. Nós, da Conceito, garantimos ao proprietário até 3 meses de aluguel. Abra a porta para Conceito Imóveis. Procuramos imóveis para alugar ou vender no seu bairro. Entre em contato conosco e saiba mais. Conceito Imóveis, excelência em vendas e locações de imóveis. Recado para você, amigo proprietário de mercado, mini mercado, mercearia, restaurante, pizzaria, bar ou lanchonete. A VVM Hortifruti só trabalha com o que há de melhor em legumes, verduras e frutas, nacionais e importados, com os melhores preços da cidade. Seu cliente merece sempre o melhor. Adquira os produtos da VVM Hortifruti, com a Dr. João Ceci Filho, 1088, em Uvaranas. Telefones 3222-4591 ou 99109-7713. VVM Hortifruti, atacado e varejo, há mais de 20 anos, oferecendo alimentos de qualidade. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. A eficiência é a essência da natureza. E por isso é uma fonte de inspiração para nós da GEMAD. Uma pequena semente plantada há quase 3 décadas atrás. Hoje é uma empresa líder de mercado, com mais de 70 lojas e faturamento anual de mais de R$1 bilhão. A natureza nos dá tudo o que precisamos através da sua eficiência. Para agradecê-la, só precisamos respeitá-la. GEMAD. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê.
Olha, a equipe de vôlei de Ponta Grossa, que estreou aí na Superliga, convidada por causa da desistência do Botafogo do Rio de Janeiro, o time pontagrossense perdeu na sua estreia para o Taubaté, fora de casa, 3-0, 25-11, 25-16 e 25-20. O próximo compromisso do time da nossa cidade será nessa quarta-feira aqui em Ponta Grossa, às 19 horas, Ponta Grossa e Blumenau, Superliga de Vôlei Masculino. Terminou hoje em Ponta Grossa o JUESP, jogos das escolas da região dos Campos Gerais, escolas particulares, e você acompanha aí um texto final dessa competição. Terminou nesta segunda-feira em Ponta Grossa a 4ª edição do JUESP, Jogos das Escolas Particulares dos Campos Gerais, uma promoção do Cinep com patrocínio dos pais de alunos e das escolas participantes. Durante 13 dias, divididos em 3 faixas etárias, alunos de 16 escolas de Ponta Grossa e região disputaram o título em 12 modalidades esportivas. Mais de 1.200 medalhas e 88 troféus foram distribuídos entre os campeões. A última modalidade a conhecer seu vencedor foi o futebol suíço, realizado no Centro Esportivo Portela, em Uvaranas. A competição, que teve sua primeira edição com 600 alunos, dobrou de tamanho, e a edição desse ano participaram mais de 1.200 atletas. O diferencial do JUESP é que ele é coordenado pelos professores de educação física responsáveis em cada uma das escolas participantes. A exigência de documentação é facultativa, mas aqui não dá para pisar na bola. Usou de má fé, o envolvido é banido dos jogos. Desenvolvido num clima de absoluta cordialidade, especialmente entre os professores e alunos, o JUESP ainda enfrenta algumas situações negativas, recorrentes em competições em que os ginásios têm os torcedores mais fanáticos e aficionados, os pais. No processo de desenvolvimento e amadurecimento das crianças, é óbvio que a presença dos pais é fundamental, mas uma minoria, bem é verdade, extrapola os limites do torcer, indo a extremos que não condizem com uma competição escolar. Exemplo feio que, em alguns casos, causa vergonha até nos donos do espetáculo, os alunos. De qualquer forma, todos os profissionais de educação física envolvidos saem satisfeitos do JUESP, acreditando que, além de preencher uma lacuna enorme na falta de competições no segundo semestre, este evento dá uma contribuição muito grande com o esporte da cidade e formação dos alunos. Tão bom o resultado que nos bastidores já se fala em até aumentar a idade de participação da competição. No início do próximo ano, os representantes das escolas envolvidas já se reúnem para traçar a 5ª edição do JUESP. Olha, eventualmente eu toco no assunto, mesmo porque o show do Pai Louco, ele não merece tanto destaque em nosso programa. Mas a cada dia que passa, a gente acaba vivendo uma situação diferente. E olha, isso não é comentário, eu vivi isso. A aluna de uma determinada escola veio pedir desculpa para mim porque determinado pai estava dando show, sendo chato, arrogante, mal educado na arquibancada. Péssimo exemplo para os filhos, péssimo exemplo para os demais competidores, péssimo exemplo para o esporte. Haverá um dia ainda que pais loucos serão proibidos de entrar em ginásios de esportes. A educação, a forma de se resolver problemas, não é a estupidez. Por isso, ponto final, eu não toco mais no assunto porque o JUESP, o esporte, jogos estudantis municipais, jogos das escolas municipais, jogos da primavera, são muito, mas muito maiores do que esses pais que não poderiam entrar em ginásios de esportes. Desculpe o desabafo, mas esta é a mais pura verdade. Olha, o time sub-17 do Operário Ferroviário deu adeus ao Campeonato Paranaense. Nesse final de semana, a equipe do técnico Cristiano empatou com o Atlético Paranaense, chegou a estar vencendo na Arena da Baixada, levou o gol de empate e nos pênaltis o Operário sub-17 acabou perdendo 4-2, fica de fora da final numa belíssima campanha que a equipe fez nesta temporada. Vamos falar de profissional, uma semana que não foi muito boa. Veja como foram os jogos do nosso fantasma. A semana do Operário Ferroviário foi marcada por 2 derrotas, uma dentro e outra fora de casa.
Na terça passada, o Alvinegro recebeu no Germano Krieger o Bragantino, virtual campeão brasileiro da Série B. Vencer era preciso e o time de Vila Oficinas foi para cima, criando com Lucas Batatinha uma grande oportunidade de gol. O banho de água fria veio logo em seguida. Aos 8 minutos, o cruzamento dentro da área encontrou o pé de Ítalo, que chutou fraco, mas acabou pegando o goleiro Rodrigo Viana no contrapé. 1-0 Bragantino. O Alvinegro manteve a posse de bola e continuou jogando melhor que os visitantes. Só que no segundo tempo veio mais uma ducha fria. Aos 8 minutos, Índio passa errado. Morato puxa o contra-ataque. Eram 2 contra 3 do Operário. Depois do corte para a esquerda, ele chuta forte, sem chances para Rodrigo Viana. 2-0 Bragantino. Depois disso, o Operário teve ainda mais 2 grandes possibilidades de gol, mas acabou esbarrando na competência na hora da finalização. Mesmo com mais chutes a gol, mais posse de bola, o Fantasma conheceu mais uma derrota dentro de casa. Final, Operário 0, Bragantino 2. No sábado, o Fantasma foi a Campinas enfrentar o Guarani. O time do técnico Gerson Guzmão até começou bem o confronto. Teve domínio durante boa parte do primeiro tempo. Tecnicamente, o jogo não era bom, mas os dois times estavam jogando aberto. Ambos criaram boas oportunidades de gol, mas dos dois lados, os arqueiros faziam a diferença. Até que aos 33 minutos a arbitragem dá pênalti inexistente no atacante do Guarani. Percebam que é ele quem pisa no braço do goleiro André Luiz, pichotada do seu árbitro. Diego Cardoso vai para a cobrança e marca o único gol do jogo. O Guarani seguiu melhor, mas a partida ficou nisso, em Guarani 1, Operário 2. Hoje, nos estúdios da TV Vila Velha, eu trouxe o nosso comentarista, filho, e o pai, dirigente do Operário Ferroviário. Boa noite, Carlinhos Albuquerque. Boa noite, Vinícius. Vamos falar um pouco aí dessa semana que não foi muito legal. Uma vitória, uma derrota que era mais ou menos, estava na conta. E uma derrota meio que surpresa aí para o Guarani. Tudo bem? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Benhur. Prazer estar aqui com você e com meu filho Vinícius. Um grande prazer. E dizer que a gente teve uma semana bem ruim mesmo, de 2 resultados ruins, mas que não fazem desmerecer em nada tudo aquilo que foi feito no Operário durante o ano. Até pelo contrário, acho que fizemos um ano assim, positivo dentro das metas, das expectativas, e criamos assim, um corpo para que a gente possa tentar voos maiores em próximas oportunidades. Você, Vinícius, boa noite, você não está livre, você pode também colocar seu pai na parede aqui. Aqui é a hora do pega para capar, viu? Mas, voltando para o lado do nosso Operário, nos 2 jogos, time com mais posse de bola, mais finalizações e derrota. Aqui em Ponta Grossa, contra o Bragantino, o aplauso do torcedor foi o reconhecimento justamente a isso que o Carlinhos comentou, né? Boa noite. Sem dúvida. Boa noite, Benhur, boa noite ao meu pai, boa noite a todos também. Isso é que fica, né? Realmente o reconhecimento do torcedor que foi até lá, né? Mais uma vez um jogo que o Operário começou muito bem, indo para a equipe, para cima da equipe do Bragantino, uma forte equipe que a gente já sabia de toda a qualidade, mas foi um grande jogo para quem esteve lá. Realmente esses torcedores fizeram realmente a melhor manifestação, que foi realmente valorizar o espetáculo, né? A gente vai sempre ao campo para poder assistir um bom jogo. E foi isso, né? Com 2 equipes boas, né? Claro, o Bragantino muito acima da média, com jogadores... Um time de A jogando B. Exatamente, né? A gente sabe que esse plantel aí ainda vai ser reformulado, mas se fosse com esse que eles têm, faria uma boa campanha na Série A. Mas enfim, né? Isso a gente deve falar do nosso aqui, que mesmo assim encarou de frente, né? Teve algumas situações também, felicidade total, acho que mais mérito realmente do goleiro, essa principalmente, né? Do Lucas Batatinha, que ele tira e ali ele pega e... Nossa, né, pegou muita bola o goleiro, né? Ele até comenta ali com quem estava atrás ali no lance, que ele achou que a bola teria entrado. Ele deu o toque ali e falou, a bola entrou, né? Quando ele olhou, ele viu que realmente conseguiu fazer a defesa. Mas aí logo no outro lance, mostra bem, eu acho que o que aconteceu durante o campeonato todo, né? Os jogadores decisivos, né? Precisou realmente um lance para que, né, o jogador deles ali tivessem realmente o arremate e fizesse o gol. Então são jogadores letais, são jogadores que também realmente estão num patamar acima, que a gente já realmente verificava isso durante o campeonato, mas que o Operário realmente mostrou o que aconteceu durante o campeonato inteiro, né, alternando altos e baixos, e principalmente nessa parte ofensiva, onde que realmente define os jogos, a equipe acabou não definindo, né, ou definindo não tão bem, para que aí
tivesse, no caso, mais uma derrota, né? Daí, contra o Guarani, também foi uma situação um pouco atípica, um pênalti que não existiu. Eu vi comentários de que o árbitro estaria mal posicionado ou tinha uma visão meio complicada para, de repente, não dar o pênalti, mas a equipe apresentou um futebol um pouquinho abaixo da média no primeiro tempo. O segundo tempo foi um pouco melhor, mas não foi o suficiente. Talvez o time já sentindo a situação de que já não poderia chegar na Série A, estaria realmente no final na parte intermediária da tabela, e acabou não dando, né, mesmo, e o Gersinho até mesmo comentou isso na entrevista dele, né? Eu creio que, assim, hoje tivemos uma reunião onde o treinador nosso sempre vai, aí segunda-feira, dar os esclarecimentos para toda a diretoria de... Esclarecimento não, mas colocando a par da diretoria. Fazer um feedback, né? Aí, né? O Gersinho é um excelente caráter, né? Então ele realmente, a gente teve algumas ponderações. Ele vai ter uma reunião amanhã definitiva com o Gerson e com o Álvaro a respeito do futuro. E, acima de tudo, assim, a gente sabia que podia ir um pouquinho mais longe, né? Então, a gente tem essa visão. A gente ainda não abandonou, a gente tem 2 jogos, a gente tem um sócio torcedor. A gente tem que fazer um grande jogo amanhã, porque é a última imagem que vai aparecer, né? Já saiu hoje a tabela do Paranaense. A gente já está visando um time para o Paranaense. O Operário estará em casa, inclusive, né? Estará em casa contra o CR Cascavel, depois sai contra o Cascavel. Então, eu acho que foi muito positivo. Eu acho que o Operário hoje, a gente ainda projeta terminar em 6º, 7º. Seria uma coisa assim muito gratificante dentro daquilo que a gente tem, né? As categorias de base aí chegando numa semifinal de Campeonato Paranaense, perdendo para o Atlético nos pênaltis. Com 2 jogadores de seleção brasileira. De seleção brasileira. Tivemos também a oficialização da participação inédita aí do Operário na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Já temos um calendário completo, estamos tentando fazer um time forte para começar bem o Paranaense. Temos Copa do Brasil. Eu acho que, assim, mexemos no CT, mexemos na estrutura. Eu acho que o torcedor realmente do Operário, aquele cara que gosta do Operário, que é sócio torcedor, está muito satisfeito com o que foi feito esse ano. Eu acho que o Operário, a gente ia viajar, por exemplo, bem, eu te falo que a gente tinha uma dificuldade, assim, a gente ia viajar, o pessoal falava assim, é Operário do Mato Grosso, Operário... É verdade. E hoje o Operário é super conhecido, os jogadores tiram foto, as outras equipes respeitam. No começo da competição achavam que a gente era o patinho feio. Time que vai cair, o Operário. Time que vai cair, o Operário. No final, hoje a gente tem um grande valor, entende? Internamente, e eu que participei de todas as viagens, posso falar isso. Hoje a gente é conhecido, entra dentro do avião, queremos tirar foto com o pessoal do Operário. A gente pegou o mesmo voo que o Goiás, que está disputando a primeira divisão, né? A Série A agora, indo para Goiânia. E, o assédio foi, assim, parecido. Foi até, eu chamei o Gersinho e falei, que legal, né, Gerson? A gente, graças a Deus, esse grupo gestor, junto com o torcedor, junto com a cidade, acho que mudou muito o patamar do Operário, né? Você vê passando na televisão, você vê comentários. Nós, infelizmente, fomos muito prejudicados nessa reta final do campeonato. Lá contra o Vila Nova tivemos um pênalti claro que não foi dado, e agora um pênalti que não foi pênalti foi dado. Mas eu acho que o Operário sai de cabeça erguida pela porta da frente. Eu acho que tem muito futuro aí para o Operário. Eu acho que logo o torcedor vai ver o Operário aí na primeira divisão. Vinícius, uma situação que ficou muito latente no time do Operário. É importante ser realista mesmo, porque a direção já começa a definir nomes e tudo mais. Faltou ataque para o time do Operário. Isso é uma coisa pontual. Faltou atacante ou faltou quem servisse bola para atacante durante, especialmente esses meses aí de Brasileiro? No começo do campeonato, a gente vinha já falando sobre o Bruno Batata, que foi oportunizado como titular, né? Começou o campeonato assim, até ainda com a dupla com o Robinho na meia cancha, né? E aí ele até foi, acho que além do mais ali sacrificado, sobre algumas pessoas que falavam do como ele vinha jogando, mas é um jogador que
naquele momento ali não vinha tendo tantas oportunidades, né? Eu me lembro que no jogo contra o Bragantino, contra a Ponte Preta lá, ele recebeu uma bola que ele poderia ter definido, ele quis dominar, então a bola acabou escapando, né? Mas foram assim mínimas, né, oportunidades que foram raras. Eu acho que ali houve eu não digo, eu acho que ele saiu no momento certo, realmente teria que fazer uma mudança, mas eu digo da avaliação dele, não teve assim, por exemplo, lances que você falava, ó, perdeu o gol, como foi agora o lance do Rafael Chorão, né? Como foi no jogo passado o próprio Batatinha, que foram construídas a jogada. Então acho que durante o campeonato as jogadas foram, até porque, claro, o próprio entrosamento dos jogadores que vinham compondo o elenco, né, foram chegando, fez com que o Operário tivesse, né, uma linha ofensiva um pouco mais entrosada, né, do meio da competição, principalmente depois da parada da Copa América, que foi fundamental, né, o trabalho do Jairzinho. Aí depois sim, né, com o próprio Schumacher, que daí depois entrou posteriormente o Bruno Batata, então aí teve algumas situações que aí já teve algumas oportunidades, e aí durante o campeonato todo, aí já foi alternando, tanto que o Felipe Augusto chegou no momento que era o terceiro artilheiro da competição, na tábua, né, com 8 gols. Então ali realmente o Operário conseguiu articular jogadas, criavam jogadas, e naquele momento a equipe estava sendo muito eficaz, né, até com vitórias magras, mas com vitórias importantes. Aí depois, acho que agora no terço final do campeonato, continuou criando, foi atuado nos últimos jogos, foi assim, até o Gerson comenta muito sobre isso, né, que a criação não foi o problema, né, não foi mesmo, a gente viu que, principalmente agora com o Rafael Chorão, né, que acho que é um jogador que realmente, uma pena ele ter machucado também, que era um jogador que a gente sabe que teria potencial para estar um pouco mais ali, a campanha muito, acho que se não for o melhor jogador do campeonato da equipe do Operário, acho um dos melhores, que é o Marcelo, né, então, jogador que participa e também tem opções de ataque. Aí o Felipe Augusto acho que é um pouco de rendimento, mas mesmo assim a equipe vinha criando, Bill. Então acho que nesse momento o Operário acaba o campeonato tendo oportunidades, né, mais do que tinha no começo do campeonato, que acho que é até normal, em função do entrosamento e de tudo como a equipe vai desenvolvendo, mas que agora no final acho que realmente faltou um pouco mais, como a gente diz, né, aquela bola decisiva que mata o jogo, né, como a gente viu ali o Ítalo, que tem um jogador que passou por São Paulo, time grandes aí, que foi a primeira que teve ali, fez, né, então, placou. E acho que foi isso que aconteceu durante o campeonato. Agora, Carlinhos, é claro que eu não vou ser, até mesmo pela cabeça dos jogadores, né? A gente não sabe até que ponto aquilo que se fala na imprensa chega nos jogadores, né? Mas vocês, obviamente, já estão começando a traçar um esqueleto em cima daquilo que vocês querem que fique e em cima daquilo que vocês querem que venham, né? É o momento de se pensar já em 2020, mesmo tendo 2 importantes compromissos pela frente, né? Nós já pensamos em 2020 quando começou 2019. Infelizmente... Tem que ser assim. É assim, né? Então, a gente teve algumas dificuldades de contratação, até porque o Operário não era uma equipe tão conhecida, então alguns jogadores preferiram ir para outros lugares, né? Agora eu acho que o mercado talvez abra mais as portas para nós. Nós tivemos, assim... dentro da nossa avaliação, a gente teve mais acerto do que erro nas contratações. Tivemos, é claro, alguns erros. Existem uma fórmula de planejamento nos anos anteriores. A gente planejou a Série D de uma maneira, a C de outra, mas a gente dava maior continuidade, né, ao grupo, principalmente pelos títulos, né, que isso davam suporte, né, e o Operário dava, sim. Mas esse ano nós priorizamos uma outra situação. Nós temos apenas 7 jogadores que têm vínculo para o ano que vem. E desses 7 aí, é claro, esses 7 fica. Então, por exemplo, nós terminamos o ano com um plantel de 36. E pretendemos trabalhar com um plantel de 28 a 30 para o ano que vem. Tentar... Isso num primeiro momento ou já pensando até em brasileiro? Pensando em brasileiro, 28 aí para o Paranaense, 30 no brasileiro. Então a gente pensa em fazer um grupo menor, né? Não que esse grupo não tinha qualidade, a gente até via qualidade, mas a gente não conseguiu nos momentos decisivos ter os resultados, e como o objetivo nosso é crescimento sempre, então eu acho que vai ter uma mudança um pouco maior do que os anos anteriores. Isso passa pela essa conversa que o Gerson vai ter amanhã com o Álvaro, e a partir de quarta a gente só pensa no jogo do Guarani, do Vitória amanhã, daí a partir de quarta a gente já vai começar a ter algumas reuniões já projetando. A gente deve voltar
para pré-temporada dia 26, um dia após o Natal. Daí já treina direto. Gerson fica? Fica, o Gersinho fica. Eu escutei dele hoje que amanhã ele só vai definir algumas coisas finais com o Álvaro, mas escutei dele que ele fica e a nossa vontade sempre foi que ele ficasse também. Maravilha. Vinícius, no teu entendimento aí, sem citar nomes, quantos atletas desse plantel que estão aí hoje você acha que poderiam servir ao Operário que deve querer algo um pouco maior no ano que vem? Eu acho que, como foi falado, acho que a reformulação é inevitável, né? Depois de muito tempo a equipe vindo com alguns jogadores, né, há mais tempo, então isso é normal. Eu acho que dentro do próprio plantel que hoje o Operário tem, encontra-se alguns jogadores que realmente possam fazer uma melhor campanha e dar uma continuidade no trabalho, né? A gente comentou até, sem citar nomes, mas foi mencionado como o Marcelo, né? Alguns outros jogadores também chamaram a atenção. Deve ter uma... E não só pelo Operário, que vai fazer realmente, com certeza, uma proposta, mas vai também chamar a atenção de outros times, como, né, que tiveram a participação no próprio campeonato, e a gente sabe que, infelizmente, pelo Paranaense ter um pouco, não, muito menos recurso financeiro para as equipes poderem manter os seus jogadores, até pelo o que desperta o interesse, principalmente o campeonato do Rio de Janeiro e São Paulo, né, próprio Rio Grande do Sul, que são campeonatos mais fortes e que tem uma boa vitrine. É difícil também a competitividade com essas equipes que vão fazer uma proposta, tem bala na agulha, como te diz, de poder oferecer um pouco a mais. E a gente sabe que o jogador, por mais que esteja satisfeito aqui, família estabilizada, tudo, eu já estive lá daquele lado, sei que realmente quando a pessoa pensa um pouco mais nessa situação, na parte financeira, acaba um jogador ou outro fazendo, né, essa mudança. Mas o Operário tem a sua base estabilizada, né? Eu acho que foi feito o balanço aqui agora e quanto tempo a gente não tinha sido um balanço positivo durante o ano e a perspectiva do cenário do próximo ano, né? Eu acho que isso a gente vinha comentando já nos programas anteriores, né, do momento importante, né? E o Operário vem tendo. Então acho que o próprio jogador chega e coloca isso na balança, fala, olha, eu estou aqui, estou bem, né? Estou recebendo em dia, que hoje é um tem a segurança, que, né? Infelizmente, mas é um diferencial, né? Deveria ser normal todas as equipes pagar, mas a gente sabe que muitos jogadores até que não quiseram vir para cá depois, acabou se lamentando, porque sabe que como as coisas são geridas aqui, né? Então acho que isso o Operário só tem a ganhar e alguns jogadores aí que possam permanecer, eu acho que espero que realmente pensem nessa situação, porque vai ser uma boa valia para a equipe titular e, claro, também fazer uma base importante, né, de um plantel para que quem chegue também saiba como esses jogadores que fizeram uma boa campanha, como as coisas são aqui. Acho que isso é importante. Quem está, né, e quem faz parte do processo, dá, né, o primeiro passo ali para quem vem de fora. Acho que isso sempre é muito válido. Muito bem. E o Campeonato Brasileiro não terminou. Já comecei a falar de Campeonato Paranaense, que o Brasileiro não terminou. Nessa terça-feira, às 9h30 da noite, tem Operário e Vitória aqui no Germano Krieger. O último jogo do Fantasma na temporada aqui, depois é só festa, né? Tem o Figueirense fora de casa e depois o show aqui em Ponta Grossa. Carlinhos, eu sempre comentei com o seu filho, meu comentarista para o futebol aqui, mas eu gostaria de ter a oportunidade de falar para você, estou falando agora, e gostaria que você transmitisse também aos dirigentes do grupo gestor do Operário Ferroviário, que inclusive muitos deles são meus amigos, né? É muito legal quando você vê uma gestão honesta, trabalhadora, que não ganha nada para fazer isso, tem o prazer ao esporte, o amor à Ponta Grossa. Eu citei 5 qualidades aqui de realmente pessoas que fazem a diferença, fazem o esporte acontecer, e a gente torce para que o nosso esporte, de uma forma geral, não só o futebol, ele tenha mais pessoas como vocês. Aparecem assim mais picos, né? O cara vai porque o filho joga, daí o filho sai do esporte e o pai também sai. Mas vocês ficaram nisso, vocês gostam disso. Então é o nosso reconhecimento pela pequena história que a gente tem com o esporte também, o reconhecimento a esse belíssimo trabalho que vocês fizeram, projetando o nome de Ponta Grossa e mostrando ao Brasil como se faz um bom futebol.
independente do que acontecer amanhã, independente do que aconteceu sábado. O que eu sei é que ano que vem eu vou assistir um monte de jogo do Operário Ferroviário aqui em Ponta Grossa, Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Paranaense. Poxa, não tenho o que reclamar. Copa São Paulo. Copa São Paulo. Enfim, parabéns a todo o grupo gestor do Operário. Eu que agradeço, bem, as suas palavras assim é que fazem a motivação. Eu acho que assim tudo que se passou nesse período no Operário, a gente, é lógico, todo mundo tem sua parcela de colaboração. Acho que o Álvaro é uma pessoa assim entusiasmada e uma pessoa, até estava falando com ele que a fé é de todo mundo, mas parece que ele tem um pouco mais que a gente. Então, por exemplo, ele leva a gente por um lado muito diferente das situações e faz com que a gente se motive dia a dia para criar situações e seguir em frente e retribuir aquilo que Ponta Grossa deu às nossas vidas, né? Até esses dias estava discutindo com uma pessoa que a pessoa falou que aqui em Ponta Grossa inimizade não vai para frente. Eu acho que não. Eu acho que eu moro aqui, meus filhos são daqui, minhas netas são daqui. A gente tem que vestir a camisa de Ponta Grossa. E é isso que a gente faz no Operário. Às vezes não agrada todo mundo, né? Até recentemente teve um episódio que alguns jogadores não foram para Goiânia e o próprio Vinícius, que é meu filho, não sabia. Por que ele não sabia? Porque eu não cometo esse erro de para alguns falar e para outros não. E isso às vezes causa assim, por que vocês escondem jogo? Não é. A gente tenta fazer o melhor pro Operário. Então, o melhor para o Operário era, naquele momento, aquela situação. Então, toda a nossa diretoria são teus amigos e toda a diretoria nossa é muito trabalhadora. Nós estávamos hoje e tivemos algumas discussões, como sempre tem. Como que vamos fazer o plantel? O que aconteceu? O que a gente pode tirar? O que pode melhorar? É lógico que a gente esbarra um pouquinho aí em alguns jogadores, porque eles têm contratos, né, com os times paulistas, contratos longos. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Marcelo é um jogador que a gente quer contar, mas tem um contrato com Volta Redonda. Quem liberaria ele? Né? Então, a gente vai ter que ter algumas negociações, assim como o Felipe Augusto, Mailton, que vieram emprestados. Mas eu acho que no final das contas a gente fez um grande trabalho esse ano. Maravilha. Parabéns, Carlinhos, mais uma vez. Vinícius, obrigado por tua participação aqui. Não sei, parece-me que você tem um fechamento aí. Tu pediu para eu colocar ele na parede, né? Então, como é que fica esse jogo do final de semana contra o Figueirense, sabendo que o Londrina precisa ganhar, fazer o resultado e um possível tropeço aí do Operário e uma vitória do Figueirense deixa eles ali na zona de rebaixamento, nosso eterno grande rival aí, como é que fica essa situação? O Operário vai jogar contra o Figueirense pensando no Operário, né? Não podemos pensar no Londrina. O Londrina faça parte dele, nós vamos jogar com o Figueirense para ganhar o jogo do Figueirense. Isso te digo com toda tranquilidade e firmeza. A gente vai levar o melhor time que nós tivermos e o melhor time para jogar lá. Até porque, se nós estivéssemos no outro lado, não gostaríamos de ser assim. Então, a gente vai levar o melhor, vai fazer os 2 jogos e principalmente contra o Figueirense vamos fazer um grande jogo lá para terminar o ano e fechar com chave de ouro. Aí, o resultado, se deixar o Figueirense cair ou o Londrina, aí eles não fizeram por merecer durante o campeonato, né? Então, a nossa parte é ir lá e ganhar o jogo. Não é esse jogo que vai fazer a diferença, né, Bertão? Acho que, claro, com certeza o Londrina durante a campanha toda aí fez um campeonato de altos e baixos, mais baixos, né? E eu mesmo até acho que é ruim, eu acho realmente ser pior o Londrina cair do que manter. Eu acho que o futebol paranaense precisa, né? Que o Paraná suba, o Curitiba suba, o Operário, né, teve perto, então vai galgar também no próximo ano. E aí, quanto mais equipes estiverem assim no bom nível, acho que é melhor para o futebol paranaense. Aqui não tem jogo sujo, meu amigo. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Olha, obrigado. E para você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua audiência. A gente vai dar um tempinho de 2 semanas aí. Na semana que vem, na outra semana, você vai para o túnel do tempo
Primeiro, você vai acompanhar o evento chamado Mérito Desportivo, que nós promovíamos até alguns anos atrás, e depois a transmissão de um jogo do Santa Paula Futsal contra a Foz do Iguaçu. E daí, no dia 9 de dezembro, a gente volta. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Semana que vem, a gente está aí, mas com o Túnel do Tempo. Um abraço. Programa Companhia do Esporte, patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepan, construindo gerações de sucesso. E Gemad, tudo para o seu móvel.